era uma divisão, uma diretoria de logística dentro da Vale, né? A Vale tinha, dentro da diretoria de logística, todas as ferrovias, portos, e tinha lá uma empresa de navegação, a Docenave, tinha lá alguns ativos que faziam transporte ferroviário de container, na FCA, na Vitória Minas, tinha um terminal em Vila Velha, no Espírito Santo, TVV, alguns terminais intermodais. Enfim, em 2007, a Vale decidiu juntar todos esses ativos de transporte de containers embaixo de uma única empresa, a Login Logística, e abriu o capital dessa empresa. Então hoje a Login Logística, ela teve o seu capital aberto em 2007, a Vale ficou com cerca de 31% do capital da Login, é o maior acionista individual, não tem o controle, né? E tem alguns fundos de investimento que têm uma participação importante, em torno de 15%, 16%, a Petros tem uma participação importante, mas tirando a Vale, que tem 30%, e a Mitsui, que tem 3,8%, você tem todo o resto na Bolsa de Valores, está no free float da Bolsa. Tem alguns fundos de investimento que têm uma posição já mantida há um bom tempo, como é Fama Investimentos, a Petros, tudo, mas isso hoje é uma empresa negociada na Bolsa de Valores de São Paulo. Nesse momento, nós iniciamos um projeto de construção de 7 navios. O nosso projeto, ele tinha muito do pioneirismo de fazer renascer ou revitalizar a indústria naval brasileira. Há mais de 15 anos que não se construía um navio porta-containers no Brasil. Os estaleiros estavam, na sua maioria, sucateados no que diz respeito à construção de navios porta-containers. E o projeto da Login, na construção de 5 navios de 2.800 teus cada um, e 2 navios graneleiros de 80 mil toneladas, para fazer transporte de bauxita lá no norte, Vila do Conde e Trombetas. Bom, a construção desses 5 navios realmente não foi fácil, porque precisamos ir atrás de projeto, precisamos conseguir todos os financiamentos, seguros e garantias, e o estaleiro que estava praticamente parado, que é o estaleiro Ilha, na Ilha do Governador. Bom, esse projeto iniciou-se em 2007, ao longo de 2008 e 2010. Nós fizemos toda uma reestruturação de pessoas, de sistemas, realmente para capacitar a empresa, para quando os navios viessem, a gente estar preparados realmente para usar toda essa capacidade. Fizemos o startup do contrato com a Alunorte, no primeiro momento trouxemos navios afretados, e o primeiro navio que vai realmente entrar em operação, o navio Login Tambaqui, entra em operação agora final de outubro, para o transporte da Alunorte, né? Bom, de 2007 a 2010, o projeto mostrou-se que era um projeto realmente vencedor, porque o volume na cabotagem veio crescendo na ordem de 27% ao ano, todos esses anos, quer dizer, mostra que existe um potencial tremendo da cabotagem. Na época nós fizemos um estudo que mostrava que de todo o volume transportado no Brasil, quando a gente começava a segregar aquilo que era de longa distância, acima de 1.500 km, até 200 km da costa, separando o que era agronegócio, separando o que era minério de ferro, enfim, pegando só aquilo que seria o filé mignon da cabotagem. Você tinha, naquela época, total das empresas de cabotagem tinham movimentado cerca de 300 mil teus no ano, e o potencial, nós estamos falando de mais de 2 milhões de teus. 1 milhão e 500 mil teus, esse era o potencial. Hoje, a situação hoje para cada container que está na cabotagem, existem 3,5 containers que poderiam estar na cabotagem que ainda não estão. Quer dizer, dá quase para quadruplicar o mercado de cabotagem hoje, é um potencial tremendo. Bom, e em 2011 nós tivemos a entrega dos primeiros 2 navios containeiros, o Login Jacarandá e o Login Jatobá. O Login Jacarandá está operando entre a Argentina e a costa brasileira até Fortaleza. O Login Jatobá opera Santa Catarina, Paraná, Santos, enfim, sobe, passa por Suape, vai até Manaus e volta. E aí, aqui, ainda nesse momento aqui, ficava aquele espaço ali, quer dizer, de Fortaleza pular para Manaus, né? A gente vai ver mais para frente como é que surgiu
trazer o navio tanto para o Pará quanto para o Maranhão. Bom, quais eram os serviços que a Login tem hoje, né? Navegação costeira, que era a Docenave lá atrás, virou Login em 2007, virou o nosso negócio, navegação costeira. Transporte rodoviário, nós não temos uma empresa de transporte rodoviário. Até tivemos algumas iniciativas no transporte rodoviário, chegamos a adquirir 200 e tantos chassis porta-container, mas não é o nosso negócio. O nosso negócio não é ser empresa rodoviária nem competir com o rodoviário. O nosso negócio é fazer cabotagem e transporte no Mercosul. E a gente não existe nenhum container que está na cabotagem que não está no rodoviário. Não existe. Não dá para fazer serviço porta a porta se não tiver o rodoviário. Então o rodoviário, ele é um parceiro da cabotagem. Ele precisa enxergar a cabotagem como parceiro da mesma forma que a cabotagem precisa enxergar o rodoviário como parceiro. São complementares. Não dá, ele consegue até viver sozinho, não sei por quanto tempo, mas consegue. A cabotagem não consegue viver sozinha. Então ela enxerga o transportador rodoviário não como um concorrente, senão como um integrador junto com a cabotagem. Terminal Portuário de Vitória, TVV, a nível de produtividade, é o segundo terminal do Brasil de produtividade. Um terminal intermodal em Camaçari, que hoje tem armazéns de primeiro nível, né? Hoje nós temos ali um armazém só de eletroeletrônico, nós temos um armazém com a Unilever, por exemplo, nós temos um armazém com a BR Pharma, que tem um CD de medicamentos lá dentro, né? E tem um terminal novo, que é o terminal de São Francisco, é um terminal que nós fizemos, ele surgiu em função de um contrato que nós temos com a Dow Química, na Argentina. A Dow Química tem uma planta que está a 700 quilômetros ao sul da Argentina, de Buenos Aires, em Bahia Blanca, uma fábrica de polietileno, e é um contrato onde a gente, em conjunto com uma outra empresa, um consórcio, nós gerenciamos toda a logística da planta, desde a embalagem do produto, movimentação interna, paletização, colocamos nossos contêineres lá, trazemos por via ferroviária até Buenos Aires, fazemos a distribuição no mercado argentino, transportamos por navegação até o Brasil, colocamos tudo em São Francisco do Sul e disponibilizamos para distribuição no Brasil. A distribuição rodoviária não é feita pela Login no Brasil. Isso foi fruto de um projeto muito interessante, e aí eu gosto de citar esse projeto porque tem a ver com o espírito nosso de desenvolver realmente soluções logísticas. O que nós fizemos, junto com a Dow Química, nós mudamos a embalagem da Dow Química, de forma que ele pudesse colocar mais produto no mesmo container, e aí ele economizava, ele colocou 9 ou 10% a mais de produto no mesmo container, o frete caiu imediatamente 9 ou 10% de cara, só nesse primeiro movimento. Então, aquele que está disposto a abrir as portas, vamos estudar junto uma solução logística, nós fizemos isso. A Dow tinha um tremendo de um CD em Itajaí, um CD para mais de 20 mil toneladas, um armazém enorme, pagava aluguel. O que a Login fez? Não precisa mais pagar aluguel, você não precisa de armazém. O produto sai da tua linha de produção, entra no meu container e vai ficar rodando o tempo todo dentro do meu container, até São Francisco do Sul. Chega em São Francisco, ele fica no meu container. Quando você vender o teu produto, eu tenho lá uma área de cross-docking, coloco o container, o caminhão, joga o caminhão e vai embora. Como que era feito antes? Ele carregava num container da Dow, na planta, levava até Buenos Aires tirava do container da Dow, punha no container da Login, transportava até Itajaí, tirava do container, punha no armazém, chegava o caminhão, tirava do armazém, punha no caminhão. Olha quantos handlings ele fazia na mercadoria. Isso é custo, vai agregando custo no sistema. O que acontece? Agora ele põe o container na planta, quando ele vende o produto sobre ele tira do container. Isso ele ganhou em handling, ele ganhou em não ter um depósito, uma área coberta, não ter que fazer um investimento de milhões para ter um armazém. Ele diminuiu o risco de avaria do produto dele, diminuiu muito a avaria no produto. São esses projetos que a Login gosta e tem aptidão para fazer, porque é um projeto ganha-ganha. Isso tem um contrato de 10 anos por trás. Bom, aí passando rapidamente, já falei do TVV, é um terminal que tem o segundo melhor índice de produtividade do Brasil. O terminal de Camaçari realmente é um terminal de primeiro mundo e que ele está em outro padrão dos terminais que tem na região, e até um terminal difícil de você comercializar, porque quando você
cobra o que vale o terminal, o cara fala, pô, mas esse terminal é muito caro. Não, vamos ver o terminal. Por isso que quem está lá dentro é eletroeletrônico, por isso que quem está lá dentro é medicamento, porque é um terminal realmente de outro nível. Bom, na nossa atuação, o meu sonho é ver esse negócio aí como... Obrigado, filho. O meu sonho é ver esse negócio aqui, que nem quando a gente está sobe lá no avião da Gol, da TAM, a gente vê aquela revistinha que tem linha para todo lado, entendeu? Esse é o meu sonho, é ter isso aqui tudo conectado, não ter nenhum espaço em branco. A gente vai chegar lá. Já estão, eu acredito na maioria aqui dos estados, não, tem estado que a gente ainda não, estado que possa fazer a navegação costeira, é claro, que a gente não está presente, mas uma hora a gente chega lá. Hoje a gente tem 3 serviços, então. O primeiro serviço sai aqui da Argentina, conecta Buenos Aires e Zárate. Zárate é um exemplo que em 2006 não tinha nenhum armador de container escalando Zárate. Nós fomos o primeiro armador de container escalar Zárate. É um porto que está 100 km ao norte da Argentina, está no Rio Paraná de Las Palmas. E naquela época todo mundo achava que era uma loucura também, que era um desafio. Nós fomos lá e colocamos o primeiro navio de forma quinzenal, depois aumentamos o navio, passamos a semanal, agora aumentamos de novo o navio. Nós temos um serviço semanal regular lá para toda a produção que está aqui ao norte da Argentina, principalmente a produção de arroz. Essa região de Zárate e Campana é um polo industrial muito forte, né? Você tem ali fábricas da Volkswagen, da Ford, da Peugeot, você tem Honda, Toyota, tudo nessa região. Hoje a gente atende todo esse mercado via Zárate. Agora já foi gente para lá esse ano, mas de 2006 até agora, isso era realmente pioneirismo da Login. Bom, e esse serviço vai subindo e vai até Fortaleza. Nós temos um segundo serviço, depois lá para frente até o mapinha deles em separado, que é o Serviço Amazonas. Esse primeiro chama Serviço Atlântico Sul. O segundo é o Serviço Amazonas, que ele conecta Paranaguá, Itajaí, Santos, Itaguaí, no Rio de Janeiro, e vai para Suape e Manaus. E aí tinha aquele buraco ali, né? Como é que surgiu esse negócio? Foi falado aqui hoje sobre o potencial do norte, potencial do nordeste. Quando nós revisitamos o nosso planejamento estratégico em 2010, final de 2010, começo de 2011, nós observamos que o PIB aqui da região crescia acima da média brasileira. Nós tivemos um outro efeito que foram 30 milhões de pessoas ascendendo aí a classe média. Então tudo isso muda o padrão de consumo brasileiro. Quais são os segmentos que são, primeiro nível, assim, afetados quando muda o padrão de consumo? Eletroeletrônico, alimento e bebida, higiene e limpeza. As pessoas passam a consumir mais produtos e de maior valor agregado. Nós temos muito forte indústria no sul, sudeste do Brasil. Como que esse produto vem para o norte e nordeste? De caminhão. Nós temos uma indústria forte de eletroeletrônica em Manaus. Como que isso é distribuído para o Brasil? De caminhão. Então aí é um potencial para cabotar. Então nós começamos a focar principalmente esses segmentos e essas regiões. E aí chegou num momento, bom, e agora? Para onde que eu vou? E aí nós começamos a olhar onde que está crescendo, onde que tem um potencial de consumo elevado e não tem o atendimento da cabotagem. E um dos locais foi aqui o Pará. Então, daí surgiu o Serviço Costa Norte. Foi todo um trabalho de mapeamento. Bom, ali tem um potencial. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas a gente não tinha dúvida de que era algo necessário. Se a gente quiser mudar a nossa matriz logística, depois a gente volta lá. Vai da matriz direto. Ali. Se a gente quiser mudar essa matriz logística, onde 60% é tudo transportado por via rodoviária, né, onde tem um índice de emissão de CO2 altíssimo, esse não é um modelo sustentável, não é um modelo que a Europa, que Estados Unidos já aplica hoje. Se a gente está buscando realmente o desenvolvimento sustentável, a gente precisa ter um melhor equilíbrio dessa matriz logística. E o melhor equilíbrio é a gente diminuir o
rodoviário de longa distância. O rodoviário vai sempre existir, ele é fundamental, mas diminuir o rodoviário de longa distância, né? E jogar o rodoviário para curta distância em conjunto com a cabotagem. E aí a gente consegue um melhor equilíbrio na nossa matriz logística, uma matriz mais sustentável ao longo do tempo. E você voltar agora. Não, pode passar, mais um. Quero nesse daqui. Quando nós começamos, eu vou voltar antes de 2011, nós vamos falar em 2006, 2007, a frota total da Login dava cerca de 5 mil teus de capacidade. Nós tínhamos navio de 600 teus, 3 deles, e 2 deles de 1.200. Em 2011, nós já estávamos lá com 10.700 teus de capacidade. Quando o último navio sair do estaleiro, que vai ser final de 2014, nós estaremos com 22.400 teus de capacidade. Gente, não é brincadeira esse crescimento, não. Você sair em 2007 para 2014, em 7 anos, sair de 5 mil teus para 22 mil teus de capacidade, é mais do que quadruplicar a nossa capacidade, né? E aí, quando a gente olha a idade média da nossa frota, hoje, dos 4 players de cabotagem, a Login tem a segunda frota mais nova. Lá na frente, em 2014, nós teremos a frota mais nova. Vocês podem perguntar, mas ninguém vai construir? Onde vão construir? Porque é o seguinte, para você investir na cabotagem, você precisa construir navio brasileiro, com tripulação brasileira. Qual que é o estaleiro hoje que tem capacidade de construção? Nenhum. Tem um outro player de cabotagem que está tentando fechar um contrato no estaleiro Ilha. Só vai ter espaço depois de 2015. Então, não tem onde construir. Então, ali, a gente tem certeza que aquilo vai ser assim, porque não tem onde construir, né? Outra coisa, muita gente olha e fala assim, é mais barato construir lá fora? É mais barato. Só que para cabotagem, se você construir lá fora, você vai ter que importar um navio, vai pagar imposto de importação, você vai ter um monte de problema. Um navio desse, cada navio desse, está custando para a Login 170 milhões de reais. É um investimento. Entre navios e expansão de terminais, em 7 anos, de 1,4 bilhões de reais. É realmente um investimento pesado para o porte de uma empresa como a Login. Eu digo que é um investimento pesado para qualquer empresa, mas o porte da Login é um investimento muito pesado, é uma aposta muito grande que nós estamos fazendo na cabotagem. E aí está o Login Jacarandá, o Login Jatobá, que já estão operando, o Login Tambaqui, que começa a operar agora, final de outubro, o Login Tucunaré, que é o próximo a sair de estaleiro, é o graneleiro, e depois, na sequência, sai o Login Jequitibá, e ali está o 507, 508, que não tem nome ainda não, porque nós resolvemos colocar tudo nome de árvores, e nós fomos até o Jequitibá, todos com J, e dali para frente vamos ver o que a gente vai fazer. Entendeu? Mas não tem nenhum navio batizado, seguramente será nos próximos meses.